Fala família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Que Tal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves e vou estar sempre trazendo notícias, curiosidades e novidades do dia a dia do nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube. Hoje a gente está aqui para trazer alguns trechos que eu julgo importantes sobre a entrevista que Paulo Angione concedeu ontem ao repórter Vitor Lessa da Rádio Globo. O repórter Vitor Lessa deixou lá no Twitter dele tudo muito bem explicado, digitadinho para quem quiser dar uma acompanhada, e também deixou um link que leva direto para a reportagem completa com Paulo Angione. Chegando agora ao nosso canal, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Muito obrigado a cada um que está se inscrevendo no canal. O nosso canal está tendo um crescimento muito bom graças à colaboração de vocês. E segue lá no Instagram, Quintal Tricolor. Então vamos começar falando sobre o Wellington e Samuel Xavier, duas contratações que mexeram bastante com o torcedor tricolor. Uns gostaram bastante, outros não gostaram nem um pouco. Só que Paulo Angione diz que quando traz Samuel Xavier, traz para reforçar o setor direito do Fluminense, a lateral direito. Concordo 100%, porque a gente só tinha o Calegari. E antes de a gente saber que tinha o Calegari, a gente não sabia nem quem a gente tinha, porque era Igor Julião, meu amigo. Então, muito importante essa contratação, e foi exatamente isso que ele falou, que foi uma contratação para reforçar o nosso setor da lateral direita, e foi um reforço muito pontual e muito bem colocado, porque o jogador tem uma qualidade muito boa sim. E quando ele falou sobre o Wellington, ele diz que trouxe o Wellington também pontualmente, porque na visão dele a gente só tinha o André como camisa 5. Todos os outros jogadores que fazem aquela função de campo ali são jogadores de camisa 8. Eu acho que foi um pouco de erro de avaliação dele na hora de avaliar o critério dos jogadores, porque tem o Yuri também, mas aí a gente também tem que pensar se é que ele conta com o Yuri. A gente sabe que o Yuri vai estar disputando o Campeonato Carioca, mas de repente tem alguma negociação para de repente que o Yuri seja emprestado, ou então não está nos planos de Roger Machado, está indo para esse jogo só porque pediu para jogar mesmo. Não sei, mas a avaliação do Angione na hora de trazer o Wellington foi essa, de que só temos um camisa 5 no elenco, que seria o garoto André. Ele falou também sobre o Hudson, disse que o Hudson só voltou ao São Paulo porque teve uma troca no comando da presidência do São Paulo do ano passado para esse, e que antes disso, antes dessa troca, já tinha um acordo com o próprio jogador, um acordo que muito provavelmente foi feito de boca ali entre eles, mas que o Fluminense já contaria com o jogador mesmo após o término do empréstimo que se encerrou no Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense está cumprindo o acordo que fez com o Hudson, e ele só retornou ao São Paulo por causa da troca da presidência do São Paulo e do comando técnico também, que a gente sabe que saiu o Diniz e entrou o Crespo lá como treinador. Então o Hudson retornou ao São Paulo, como previa o contrato, e está voltando ao Fluminense porque já tinha tudo sido acordado muito tempo antes. E o Angione disse que conta muito com o jogador e diz que ele não faz aquela função de primeiro volante, e sim de segundo volante. Então não foi nada de movimentação de mercado visando continuidade de temporada, nada disso. Já estava tudo acertado muito tempo antes. Paulo Angione também falou sobre o que o Fluminense busca ainda dentro do mercado da bola. Disse que busca um atacante que seja finalizador, que possa fazer a função de lado de campo ou também a função de segundo atacante. Deixou bem claro que na base a gente tem dois jogadores que são reservas do nosso principal atacante, que é o Fred. Falou do Samuel e do João Neto. Ao que me parece, eles não estão vendo o John Kennedy como jogador de dentro de área, estão vendo como jogador de beirada, o que eu acho um pouco de erro de avaliação, até porque quando ele rendeu melhor foi jogando por dentro, jogando ali centralizado na área ali, com a movimentação que ele tem. Mas, ao que tudo indica, eles avaliam que John Kennedy não é esse jogador de área, e sim um jogador de beirada de campo. Falou sobre o William Bigode e Eduardo Sacha, que são dois jogadores que o Fluminense tem no radar sim, só que são dois jogadores que têm uma grande dificuldade do Fluminense trazer, porque não é só o Fluminense que tem interesse nesses dois jogadores, porque eles são grandes jogadores na visão dele, e que muitos clubes no Brasil querem e, em caso de alguma negociação, podem querer estar levando esses jogadores para os seus clubes também. Então são duas negociações muito difíceis, mas que o Fluminense tem interesse sim em William Bigode e Eduardo Sacha. Falou também sobre a questão do zagueiro Davi Duarte,
que na avaliação do Paulo Angione, o Fluminense precisa contar com 5 zagueiros no seu elenco. A gente já conta com Nino, Matheus Ferraz, conta com Lucas Claro, conta com Frazan, Luan Freitas e Igor. Na minha conta, são 6 zagueiros, isso se a gente não contar Rafael Ribeiro, que chegou do Náutico, que seria o 7º zagueiro. Mas na avaliação de Paulo Angione, o Fluminense busca sim a contratação de mais um zagueiro. Muito provavelmente vai continuar ainda atrás de Davi Duarte, porque é o jogador que está no radar mais recente do nosso tricolor. Então o Fluminense busca sim, porque na avaliação de Paulo Angione precisamos de 5 zagueiros no elenco. Eu não sei até que ponto isso é bom ou isso é ruim, porque mais uma vez a gente vai ver jogadores da base perdendo espaço, e principalmente na zaga. Muita gente vai lembrar do Reginaldo, era um jogador que eu queria muito ter visto com mais participações na equipe principal, porque veio da nossa base, mas infelizmente foi emprestado várias vezes. Então o Luan Freitas, que é um zagueiro que está há bastante tempo aí já no nosso time profissional, viaja com o clube direto, mais uma vez parece que vai perder oportunidade, e tem o surgimento do Igor, que na base fez ótimas partidas e poderia estar tendo mais oportunidades também. Eu acho que o erro de avaliação maior é quando a gente traz Rafael Ribeiro e não quando a gente busca Davi Duarte. Eu acho que o erro principal aí foi na vinda do zagueiro Rafael Ribeiro. E falando em Rafael Ribeiro, antes da entrevista com Vitor Lessa ir ao ar, Vitor Lessa perguntou, passou as notícias para o Paulo Angione, passou as perguntas para o Paulo Angione, e uma das perguntas seria sobre o critério de avaliação para trazer Rafael Ribeiro. E o Paulo Angione disse que não tinha interesse em responder essa pergunta, por isso que essa pergunta não foi ao ar e a gente nem sabe como seria essa resposta. Só que eu acho isso de uma covardia tremenda com o torcedor tricolor. A gente está passando por um período de pandemia já há muito tempo, não é de agora, e o torcedor tricolor, quando lançou camisa nova, comprou camisa nova, quando o plano de sócio foi solicitado pelo presidente, a gente continuou pagando, a gente aumentou o número de sócios durante um período de pandemia, meu amigo. A gente não diminuiu esse número de sócios. O número de sócios dentro da pandemia foi alavancado graças a algumas ações do marketing do Fluminense, só que eu acho que o Angione tinha sim que ter respondido em respeito ao torcedor tricolor. E isso, ao meu ver, foi uma falta de respeito total, até porque a gente compra a camisa e está pagando o nosso sócio torcedor durante um período muito difícil para todo mundo. Não está difícil só para mim e nem só para você que está me assistindo. Para o Brasil inteiro, para todo torcedor, para o mundo inteiro, está muito difícil esse período de pandemia. Só que o torcedor tricolor, que sempre contribui com o seu sócio torcedor, compra de produtos licenciados em lojas de clube, não pode ter a resposta do nosso diretor executivo quando perguntado sobre o critério de avaliação de um zagueiro que toda a torcida questionou antes mesmo de chegar ao clube. E o Rafael Ribeiro não foi um jogador que veio em nenhum tipo de movimentação de mercado visando temporada, porque já é um jogador que estava acertado com o Fluminense desde o ano passado. Então o torcedor tricolor merecia sim uma resposta de Paulo Angione. Então o nosso vídeo de hoje foi esse, rapaziada, para a gente estar comentando um pouquinho sobre essa entrevista que ele deu ao Vitor Lessa da Rádio Globo. Quem tiver interesse em ver essa matéria completa, escutar a entrevista, vai lá no Twitter do Vitor Lessa, tem o link lá direitinho, bonitinho, para você escutar o áudio completo no site da Rádio Globo. Então foi isso aí. Qual é a sua visão? O que você achou dessa atitude de Paulo Angione em não trazer o critério de avaliação na contratação de Rafael Ribeiro? Você acha que realmente na nossa equipe a gente só tem João Neto e Samuel como opções a Fred, quando o Fred não estiver jogando? Você concorda que o Fluminense precisa trazer um 5º zagueiro por causa de um erro de avaliação na hora de trazer Rafael Ribeiro? Ou é exagero da minha parte? Então comenta aí, rapaziada, comenta aí que seu comentário é muito importante. Curte, não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscreve no canal se você está assistindo a gente pela primeira vez e compartilha esse vídeo para todo mundo, para a gente continuar nessa crescente boa. Breve a gente vai estar batendo os 200 inscritos, falta pouca coisa, já passamos de 190, daqui a pouco a gente chega em 200 e o céu é o limite para o canal Quintal Tricolor e para o nosso querido Fluminense. Tamo junto, forte abraço!